Manaus. Turismo e negócios. Oferecimento Farmácia Líder. Para seu conforto e segurança, peça seu medicamento pela teleentrega da Farmácia Líder, pelo 3282-1100. Farmácia Líder, tradição em cuidar de você. Hoje conosco aqui para falar sobre o recolhimento do lixo, dos resíduos, mas principalmente no setor aí de seleção, né? De reciclagem, da coleta seletiva, que estava em 5% e hoje já atingiu um patamar mais satisfatório. Já chegou a 25%. Para falar sobre este assunto, mas também sobre o recolhimento, sobre a coleta seletiva e outros aspectos relacionados aos resíduos de Canela, nós temos aqui conosco nesta manhã, ele que é natural de Rio Grande, também biólogo, está desde 2023, né? Primeiro como secretário adjunto, hoje como secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana de Canela. O secretário Leandro Pereira Heidmann, que está conosco, acompanhado do nosso amigo, né, professor, do movimento ambientalista aqui da região, conhecido pelo seu trabalho, tanto na Fundação Moan, enfim, outras áreas também, mas principalmente pelo seu envolvimento, pelo seu comprometimento, né, com o meio ambiente. Ele que é um estudioso há muitos anos, professor Carlos Frost, que hoje está como interventor da Central de Triagem, e comigo e o Davenir aqui, né, ambos vão participar desse bate-papo, Davenir, para a gente falar como é que está hoje, né, o recolhimento de resíduos em Canela. E você, Davenir, faz as honras da casa, por gentileza. Pois é, então já começo cumprimentando, dando nosso bom dia aqui, né, agradecendo a participação deles que estão conosco aí nesta manhã. Começo cumprimentando o professor Frost, bom dia. Bom dia, Davenir. E satisfação também mais uma vez estar aqui na presença de vocês e dos ouvintes da Rádio Clube. Seja sempre bem-vindo, né? E também conosco, então, o secretário municipal de Meio Ambiente, com a gente aqui, o Leandro Pereira. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos que de alguma forma nos assistem. Da mesma forma, é um prazer estar novamente aqui no programa. Pois é, já começamos então, né, com o assunto aí que é o Fórum, o Promove Canela, né, o Fórum Municipal de Resíduos Sólidos nos dias 2 e 3 de dezembro. Gostaria que você falasse para nós. Exato, então, na verdade, é mais uma iniciativa da Secretaria junto ao CONDEMA, nessa questão dos resíduos sólidos do município de Canela. Essa questão é importante que nós, ao longo dessa gestão e ao longo nem desse um ano, nem isso que completou, viemos trabalhando forte nessa questão, com todo o contexto que nós pegamos da Secretaria. E aí, antes de nós entrarmos mais detalhadamente nessa questão do fórum, se me permitem, eu gostaria como eu falei anteriormente, estivemos aqui, eu e o Froze, não me lembro exatamente, mas 2 meses atrás. Acho que faz mais. Acho que foi bem no início da questão ali, logo em seguida da intervenção. Posso estar enganado, mas acho que foi lá por março, enfim. E aí eu gostaria de fazer aqui para nós detalharmos essa questão do fórum e tudo mais dos resíduos hoje atualmente, né? Eu gostaria de fazer uma breve síntese, um resumo, que eu acho que é importante para quem está nos assistindo, nos ouvindo, tenha a ideia dessa questão que nós enfrentamos e como está hoje, né? Porque eu trouxe dados atualizados para essa questão dos resíduos sólidos. Especialmente para os resíduos sólidos, que é a coleta seletiva, né? Exato. Que é a coleta seletiva. Exato. Então, nós tivemos uma... E aí eu falo tranquilamente aqui que é um legado que eu deixo para a cidade de Canela, que é um resgate do que Canela já foi, né, com essa questão de resíduos, muito em função desta pessoa que está aqui do meu lado, que é o seu Froze, que teve esse comprometimento, que teve esse trabalho há muitos anos atrás, e isso ficou no limbo depois de muito tempo.
e nós, de certa forma, quebramos um paradigma do que vinha sendo feito com os resíduos sólidos em Canela. Nós resgatamos essa questão e tivemos que fazer isso através de uma intervenção, né? Porque logo quando eu assumi em dezembro de 23, nos deparamos ali com o encerramento do contrato, encerraria ali nos primeiros dias de janeiro. Em diversas conversas, alternativas junto à empresa, a empresa declinou e disse que não tinha mais interesse. Sim. Então, das alternativas que nós tínhamos, a intervenção foi a necessária, principalmente para não deixar a população desassistida. Sim. Né? Porque se trata de um serviço essencial para a cidade. Sem dúvida. Então, fizemos a intervenção e além dessa questão de ser um serviço essencial, a intervenção foi muito em função dos dados ou da falta de dados que nós tínhamos e da preocupação com que se encontrava toda essa questão dos resíduos, tá? Com falta de fiscalização, com falta de gestão. Então resolvemos tomar essa iniciativa e é importante lembrar aqui que quando eu me apropriei desses dados, prontamente eu chamei o promotor aqui, e na ocasião era o promotor substituto, o Dr. Max Guazelli, que é o promotor titular de Canela. Então todo o processo teve o respaldo e o acompanhamento do promotor, do Ministério Público, e na ocasião a própria intervenção foi através de um ofício que nós fizemos para todas as autoridades judiciais e policiais de Canela. Então todos estavam sabendo do que estava acontecendo. Bom, secretário, realmente a gente percebe que, infelizmente, às vezes são medidas mais drásticas que acabam sendo tomadas para que determinados serviços, como você colocou, que são serviços essenciais para a comunidade, eles sejam prestados dentro de um nível razoável, né, de satisfação. Nesse caso específico, nós não vínhamos tendo, tanto por parte da própria população, a seleção, como ainda eu quero saber até como é que está essa separação por parte da população, da comunidade, né? O morador tem separado o lixo, melhorou essa separação. Então é importante, Braulio, até eu ia fazer uma evolução aqui no meu comentário, mas importante esse ponto, que assim, nós sempre conversamos ali na questão assim, de melhoria contínua da Secretaria, nós sempre estamos em constante conversa sobre essa questão. Não se trata essa questão do resíduo sólido somente do poder público. Isso, sem dúvida nenhuma, a população, a sociedade civil tem um importante papel nisso. E isso ficou claro que a população não estava mais confiante, tá? Em relação ao que vinha se apresentando, a prestação de serviço da empresa. Estava num descrédito, a população... Estava perdida. Quem fazia a sua separação tinha certeza e via que o resíduo era misturado e não chegava ao final a prestação de serviço de triagem, por exemplo. Então isso foi um resgate, e ainda ontem eu conversava e ressaltei isso durante a reunião do Condema que nós fizemos ontem, exatamente esse ponto, Braulio. Eu comentei com o seu Froze que eu sinto, e talvez seja o aspecto mais importante nessa evolução desse trabalho, além dos próprios números que eu vou apresentar aqui, é a sensação na população desse resgate. A população está acompanhando essa evolução que nós resgatamos dessa intervenção, e aí com a implantação da cooperativa e novamente a questão da triagem, a população está acompanhando o trabalho, tá? Os números estão aí. Houve uma escalada, houve uma evolução nos números na questão socioambiental, e isso aqui eu faço questão depois de comentar nos números. Então, assim, se tiver essa parceria, se tiver o engajamento da população, só tende a evoluir, porque isso é um processo, né? Isso é um processo, não é da noite pro dia que nós vamos mudar isso. Sim, sim. Então, esse processo, esses números vão ser melhorados em função do engajamento da população. Infelizmente, né, houve um retrocesso, né, professor Froze? Porque quando você começou com a coleta seletiva, no ano de 1900 Na verdade, ela iniciou em 95, Em 95. Aí depois foi retomada em 98, atingiu talvez o seu pico máximo em 2012 e depois de lá para cá, pela história, pela pesquisa que eu venho realizando com várias pessoas na cidade, parece que foi a transferência da antiga geral para a nova geral, com a nova administração, e dali para cá, aí até a chegada do Leandro, a coisa desandou, e agora a retomada
Eu sei que tu estás louco por um dado, Braulio, mas assim, antes que o Leandro passe os dados quantitativos financeiros, eu vou dizer assim para vocês. A estimativa hoje, nesse mês de novembro, é da cooperativa comercializar no mínimo 116 toneladas. Olha que interessante. Posso ser um pouco mais otimista, porque vão sair 2 cargas sexta-feira, 3 cargas sexta-feira, e pode até chegar a 120 toneladas. Mas eu vou ser mais realista, vou dizer que com certeza 116 toneladas vão. O mês passado foram 106, aí todo mês eles botam uma meta, digamos, 90, aí foram a 95. Então, mês a mês, Leandro, tu tens os dados aqui financeiros, né? A gente observa uma evolução. E isso responde a tua pergunta. Se melhorou, sim, no momento que a cooperativa consegue separar mais e comercializar mais os resíduos, e depois o Leandro então coloca a questão da redução do volume de resíduo que vai para o aterro sanitário em São Leopoldo. Eu ia perguntar dos dados financeiros, mas então ele tem ali, vai falar para nós também, né? Não, é importante só retomar, Braulio, Devani, que baseado nessa fala do Froze, por isso que quando eu iniciei falando aqui, que de certa forma é um legado, sim, porque nós ficamos nesse limbo, nesse ato durante muito tempo, durante a troca de muitos secretários, de gestões, que só era mais do mesmo, entendeu? Era só aditivando o contrato, sem se preocupar com a questão em si, né? Retomar isso em Canela. Então, por isso que eu falei aqui no início com tranquilidade, que isso é sim um legado que nós vamos deixar aqui para Canela. Então vamos aproveitar, secretário Leandro, para trazer os números, porque infelizmente a parte financeira acaba pesando muito também, né? Quer dizer, felizmente também, mas eu estou dizendo que muitas vezes a parte financeira tem, né, para o poder público, enfim, e são indicadores que acabam trazendo uma representatividade importante. Sem dúvida. E todo esse processo, né, ele reflete no final, ao cabo, nos contratos, né, nos contratos que a prefeitura tem com as empresas para fazer a gestão desse serviço. Então, a partir do momento que com a cooperativa, com todo esse processo, essa retomada, se aumenta o índice de seletividade, isso se reflete nos contratos. Eu vou dar um exemplo aqui. Quanto maior é o índice de seletividade lá, a partir da cooperativa, em função da separação dos resíduos que as pessoas fazem, está diretamente relacionado à economia nos contratos com transporte e no aterro sanitário, por exemplo. Tá? Porque o custo disso é em função do peso, da tonelada. Então, diminui a quantidade de rejeito, e aí está diretamente relacionada à economia no transporte e no que vai pro aterro sanitário. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou repassar aqui, tá? Vamos lá. O que o município, tá, economizou aqui desde do início do ano até novembro, tá? Numa comparação aqui, sempre uma comparação com a empresa, se mantivesse o índice da empresa, que a empresa declarava que era 5%, mas a gente soube depois ao longo do tempo que não era 5%. A economia com transporte e aterro seria aproximadamente 38.900 com a empresa, contra 129.300 com a cooperativa, com a implantação da cooperativa. Então, essa é a economia do início do ano até agora, em comparação. A antiga empresa, antigo contrato com a cooperativa. Isso nós estamos falando de um índice de seletividade neste mês aproximadamente em torno de 25%. Tá? Saiu de 3, 4% para 25%. Para 25%. Hoje a economia é de cento e quanto? Hoje a economia é de 130, aproximadamente 130. Que seria, no caso, o transporte desse... O transporte e o aterro. A economia nos contratos de transporte e aterro. Que não era selecionado, ele acabava sendo misturado com o lixo orgânico, o lixo descartável, e acabava indo para o aterro. Exatamente. E antes era 38, em torno de 38, 39 mil. Se mantivesse a empresa com aquele índice de seletividade, hoje estaria a economia do município estaria com a impressão de triagem, estaria em torno de 38.900. Sim. Ante a cooperativa, que está em torno de 130 mil de economia. Sim. Um aumento de mais de 100%. Né? Mais de 100%. Quase 100 mil, né? A diferença. 100 mil.
O que mais aí, secretário Leandro, por favor? Quais números, além dessa economia, o que mais a gente pode apresentar para a comunidade que corrobore justamente a necessidade da comunidade continuar fazendo o seu trabalho, a sua separação em casa? Então, Braulio, a própria, quando eu comentei aqui, em determinado momento, a questão de gestão e fiscalização eficientes, tá? Isso reflete no contrato, porque é bom ressaltar também que a empresa atual de coleta tem o contrato vigente, continua o contrato vigente de coleta, que era a mesma empresa que detinha o contrato de triagem e transbordo que foi feita a intervenção. Então, em relação ao contrato de coleta, por deixar de não prestar por não prestação de serviço, por alguma outra coisa, essa gestão e fiscalização eficientes, nós temos dados aqui, valores de retenções, de multas, de auto de infração, tá? Hoje esse valor está aproximadamente 1.900.000 de janeiro até novembro, tá? Entre multas, retenções, não pagamento por serviço não prestado, por serviço não prestado, que significou economia para o município em torno de 1.900.000. Meu Deus do céu, tá? Então, se nós fizermos uma projeção aqui, tá certo que está sendo feito, corretíssimo, mas tem alguma coisa errada com esse contrato que não está funcionando, né? Na verdade, Braulio, é assim, isso aqui, esse digo, valor... não por parte da fiscalização hoje, mas eu digo por parte da empresa que não está cumprindo. Exato, então esse valor, ele é oriundo e ele é da fiscalização eficiente. Sim. Na prestação do serviço, neste contrato de prestação de serviço com a empresa. Aliás, eu acho que um dos grandes problemas, né, do serviço público é a falta de fiscalização, né? Exato. No serviço prestado. Eu vou te dar uma ideia, eu vou te dar um número aqui, Braulio. Hoje a Secretaria do Meio Ambiente tem 2 fiscais ambientais. Então, numa proporção rápida, aí nós temos um fiscal para cada 25 mil habitantes. Imagina, né? É inconcebível, né? Imagina a demanda, né? Não tem como atender todas as necessidades. E aí vem a pergunta, né, Braulio? Da onde isso tudo? Bom, é o descumprimento de uma lei federal que determina a questão da coleta seletiva e a separação, tanto para a população como para a empresa, um descumprimento da legislação estadual e, inclusive, legislação municipal. Sim. Então, tudo isso que o Leandro está colocando, que houve esse ato, porque para a população foi muito cômodo, botava na rua, o caminhão levava e amém. Mas alguém paga essa conta. Isso. Só que esse alguém somos nós mesmos através do imposto. É o próprio contribuinte. E esse número, para mim, esse número é astronômico que o Leandro está mostrando. 1 milhão só de... Que quanto dinheiro nós botamos fora de multa e retenção nesse período. Isso que ele está mostrando apenas o período 2024. Pois é. Agora imagina os anos anteriores que não foi computado e foram pagos pro aterro sanitário, né? Exato. Me permite outro número aqui, Braulio. Se nós fizéssemos uma comparação aí ao longo do ano com o contrato que seria com a empresa de triagem e transbordo e o contrato com a cooperativa, significou uma economia do município até agora, do início até agora, de aproximadamente R$300 mil, em comparação de valores de contrato, tá? Relacionando todas as economias de contrato, seletividade, fiscalização, nós fizemos uma projeção, depois eu posso passar mais detalhadamente aqui esses números. Nós projetamos até o final do ano, até mês que vem, com tudo isso que foi falado aqui, uma economia de em torno de 2.770.000 para o município. Olha só. Então, assim, é um dinheiro considerável, claro, tá? Com gestão e fiscalização eficiente. Reitero isso é importante, porque a simples, entre aspas, gestão e fiscalização do processo, o acompanhamento disso, gera uma economia, irá gerar uma economia, uma projeção de 2.770.000 aproximadamente. Olha, que dado importante esse, né, da economia quando a gestão está sendo feita da forma correta. Importantíssimo, né? E aliás, até te fazer uma correção, na verdade, esse aumento aí na economia que vocês citaram de 130 mil, né, que são mais de 300% na realidade Isso, a economia era de 100 e poucos mil, que reflete mais de 300%. 300% na melhora. Na melhora. Então, assim, Braulio, nós estamos falando aqui de valores de economia para o município na questão ambiental e também fundamental nós falarmos da evolução, da escalada social que o processo impõe, né? Nós estamos falando de uma cooperativa que tem os cooperados e quando eles começaram lá com um cadastro único, ganhando em torno de R$600 por mês
E hoje, Braulio, e a todos que nos ouvem e nos assistem, hoje esses cooperados, tá? Hoje nós temos em torno de 30 cooperados na cooperativa, 12 cooperados, ou seja, quase metade desses cooperados receberam em torno de R$5.300. Olha que dado. E essa evolução é muito era de importante. R$600? Eu lembro quando o Frost falava, né? Isso. Eles partiram de um assistencialismo do cadastro único. Ou seja, quase, pode dizer praticamente 10 tantos a mais. Né? É 1000%, quase 1000%. Então, assim, de aumento. Essa questão social junto com a ambiental, para mim, por si só, já justifica todo esse trabalho, toda essa questão da intervenção, da cooperativa. Né? Então, eu ressalto a importância desse trabalho, porque, e aí, por exemplo, aqui, 15 cooperados receberam em torno de 2.790 e 3 cooperados receberam em torno de 3.650. Isso é em relação à hora trabalhada, né? Ao turno que cada um rende, trabalha. Então, assim, nós estamos falando de quase metade dos cooperados ganhando acima de R$5.300. Que bacana. E aí nós falamos de economia circular, nós falamos, enfim, aí nós podemos... Repete para nós qual que ganha menos ali. O que ganha menos hoje, tá? É porque faltou, né? Que faltou. Claro. E aí a gente, em relação a horas trabalhadas... Claro. Ganhou em aproximadamente R$2.800, R$2.795. Já é um mais baita que o do salário, salário. né? Claro, Exato. Salário. Então, assim, isso é dignidade para as pessoas. Com dignidade para as famílias. Olha, o trabalho que está sendo feito pela Central de Triagem, professor Frost, é um trabalho fantástico, né? É um dado que mostra o quanto uma boa gestão, né, sobre um trabalho, uma prestação de serviço para a comunidade pode resultar em benefícios não só de redução de custos, né, mas de ganhos e de melhora na qualidade de vida da própria comunidade e dos trabalhadores que estão envolvidos no processo da seleção da triagem. Cara, isso não tem... Os dados estão aí, não mentem, né? Só para vocês terem uma ideia, no início foi muito difícil, porque às vezes durava um dia, 2 dias, a Jaqueline veio aqui, as coordenadoras, né? E fazem 3 meses que não entra ninguém, são 30, e não sai ninguém. Tá? Que no início a dureza foi muito lixo podre para triar. Mas assim, tinha que ter estômago. Porque às vezes tinha pessoas que chegavam lá, olhavam e voltavam. Olha só, como o tempo ele acaba sendo curto, né, para tanto assunto e assuntos relevantes, importantes. A Isabel Scheid aqui está dizendo: notável avanço na questão dos resultados sólidos em 2024. Parabéns. O cabelo, eu não sei se ele está falando sério aqui, na Real Cooperado não faltou, já está trabalhando na escala 4x3. Sim, isso é brincadeira do cabelo. Olha só. Mas deu para entender, viu? Sim. Olha, eu quero agradecer a participação, secretário Leandro Pereira Heidmann, secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana, professor Carlos Frost, interventor da Central de Triagem. Parabéns pelo trabalho de vocês. E o que fica evidente, uma prestação de serviço, quando é bem executada, quando existe uma fiscalização desse serviço, o resultado aparece, né? E aí a comunidade agradece, só tem que agradecer pelo bom trabalho que está sendo realizado no caso da coleta seletiva. A gente espera que agora isso se estenda para os demais serviços prestados pela empresa que faz o recolhimento, né, secretário? Sim. Professor Frost. E na verdade, Braulio, se me permite aqui, acho que estamos para o encaminhamento final. Sim. Eu gostaria de ressaltar o seguinte: claro que a gente sabe que não está 100%, né? Nós fizemos uma readequação, nós fizemos uma faxina, entre aspas, interna. Não se reflete da noite para o dia na cidade, tá? Isso é um processo, como eu falei. Tem muita coisa a ser feita, mas o primeiro passo a gente deu, passo interno com gestão e fiscalização. E eu deixo só um recado importante, que agora com a transição e a troca do novo governo, que mantenha todo esse trabalho que foi feito, essa questão da intervenção, a questão da cooperativa. A gente sabe ali que ali na frente eles vão ter desafios com a questão da licitação, né? Desses contratos, desses serviços. Então que se mantenha e não perca isso que foi feito até então. Obrigado, secretário. Só uma perguntinha aqui: onde que vai acontecer o
o fórum. Verdade, voltamos à questão do porque a gente fórum, começou falando que é e mais uma iniciativa da Secretaria do Condema, vai ser nos dias 2 e 3 no Sídica, a partir das 19, das 19 às 21. Está aberto à comunidade. Aberto à comunidade. Todos os interessados poderão participar do Fórum de Resíduos Sólidos nos dias 2 e 3 no Sídica, a partir das 7 da noite, 2 e 3 de dezembro agora, semana que vem, né? Isso. Na segunda e na terça, né? Exatamente isso. Isso aí. Obrigado. Obrigado, gente. Secretário. Parabéns, então, Muito para obrigado. o Sensacional, trabalho né? deles aí, né? Isso é bom, a gente. Como a gente fala também das mazelas, tem que falar, né? Exatamente. Não. Dos benefícios. ressaltar, Muitas das vezes você cobra, mas quando vê que acontece, também temos que parabenizar. Tem que parabenizar. E, aliás, esse é um dado importante, porque além, a gente tem falado, né, da situação pela qual o município passa, mas tem muita coisa boa acontecendo, tem coisas boas que estão sendo realizadas pela atual administração e a gente precisa destacar isso aqui também. Obrigado, secretário. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado, secretário Lino. Professor Froze, obrigado, professor. Obrigado. Parabéns Bom pelo dia a trabalho. todos. Um abraço, todos os cooperados lá da Central de Triagem, nosso carinho, nosso respeito ao trabalho que está sendo realizado por lá. Obrigado, grande abraço e a gente volta daqui a pouco. Temos o Daveni também volta daqui a pouco trazendo mais informações e a gente volta na sequência trazendo as informações dos Estados Unidos e a gente tem ainda o professor Tarcísio conosco aqui, o professor Tarcísio Neves Fontoura, para falar sobre o mercado de trabalho para os profissionais da contabilidade. Clube 885 e a hora certa. Hora certa, confira aí a hora certa, 8h29, temperatura que está nesse momento em 23 graus. Muito mais. Clube 885.